Fala aí pessoal, tudo certo? Muito bom dia, mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje é um pré-jogo no dia de Santos e Grêmio. Já que o jogo hoje é mais tarde, né? Imagino que o pós-jogo vai sair aqui quase meia-noite, né? A partir de 9h30, vale lembrar, na Vila Belmiro. Então, acho que valia a pena trazer esse pré-jogo aqui, aliás. Falando um pouquinho da escalação, rapidamente, não tem nenhuma novidade, né? Mas acho que vale a pena a gente citar isso. Vai ser o jogo do Premiere da GETV, né? Vai passar na GETV, se não estou enganado. Então vai ter um acesso fácil aí, que bom para todo mundo poder assistir, né? Mas vamos falar dessa escalação, apesar de não ter nenhuma novidade, tem uma duvidazinha ali, vamos falar disso. Antes, deixa o like aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, porque é de graça e ajuda bastante. E se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Mas vamos lá, porque segundo apurado pelo Lucas Mussetti, o Santos tem uma dúvida. Juan Pablo Vojvoda tem uma dúvida. Vale lembrar que o Santos jogou domingo em Bragança Paulista, treinou segunda, se apresentou segunda à tarde, né, no final da tarde ali, e fez aquele regenerativo, né, os reservas ou os que não atuaram, né, foram a campo, os titulares na academia. Treino de ontem, né, na terça-feira, aí sim um treino mais normal, mas só um treino, né? Imagino que tenha tido vídeo, claro, mas treino em campo mesmo só teve um. E aí depois disso, a partida de hoje, né? Então não teve muito tempo, não teve também muito tempo de descanso. Depois disso tem o jogo domingo, aí até tem um espaço um pouquinho maior, né? Mas tem o jogo domingo contra o Ceará. E aí sim, depois tem uma pausa da FIFA. Imagino que o Santos deva aí dar os seus 2 dias de folga, mais ou menos. E o Vojvoda vai ter uma preparação maior, mas para essa partida é fato que não teve um tempo grande, mas também o Grêmio não teve muito, né? Porque o Grêmio jogou também contra o Vitória no domingo, né? Foi domingo, a única diferença é que foi domingo de manhã, mas o Grêmio bateu o Vitória em casa, então mesmo tempo de recuperação é que o Grêmio só jogou de manhã, o Santos à noite, mas enfim. Então tem esse fator aí do cansaço para os dois lados, né? Não é como se fosse para um lado só. Dito isso, o Grêmio também vem numa sequência, vou pontuar isso rapidinho, né? Uma sequência bem boa, né? Embalou desde a derrota para o Sport, primeira vitória do Sport em casa, né? Acabou que o Sport venceu o Corinthians depois disso também. O Sport venceu fora, aliás, né? Lá na Arena do Grêmio. Aí depois disso, o Mano entregou o cargo, a diretoria não aceitou e o Mano ficou. E aí chegaram reforços também, verdade, o Carlos Vinícius chegou por lá, o William também, que até acabou machucando, né? O quinto metatarso, não deve ir para a partida. Mas depois disso o Grêmio embalou, né? Embalou pelo menos uma sequência interessante ali. Venceu o Atlético Mineiro, empatou com o Ceará, empatou com o Flamengo, perdeu do Mirassol, venceu o Grêmio, empatou com o Botafogo e venceu o Vitória. Ou seja, uma derrota aí nesses últimos 3, 4, 5, 6, 7 jogos, né? É uma sequência boa e que até levou eles ao 10º lugar. Eles estavam ali, mesma campanha que o Santos praticamente, e agora estão em 10º com 32 pontos. O Santos, por exemplo, é o 16º com 27. Vale lembrar que nessa rodada foi bom já o Juventude, não venceu nem o Atlético Mineiro, confronto direto ali praticamente, empataram lá na Arena MRV por 0-0, em 0-0, melhor dizendo. O Galo sobe para 13º com 29, o Juventude fica em 17º com 23. O Santos pelo menos está a 4 pontos da zona do rebaixamento. É claro que se o Vitória vencer, passa o Juventude e essa diferença diminui, mas o Vitória pega o Ceará amanhã, né? Então vamos ver isso depois. E aí, se o Santos vencer esse jogo, inclusive ultrapassa o próprio Atlético Mineiro, que tem 29, o Santos tem 27, iria a 30 pontos. Então, é um confronto quase direto, mas é essencial, porque essa parte ali da tabela está muito embolada. Então, realmente, o Santos precisa pontuar. Precisa ter uma situação mais favorável, até porque o próximo jogo contra o Ceará, apesar de um jogo ganhável, eu acho um jogo muito complicado. Tá bem chato de enfrentar. O Ceará, por exemplo, bateu o São Paulo nessa última rodada, né, no Morumbi. Beleza, dito tudo isso, escalação provável na tela: Gabriel Brazão, Mike ou Igor Vinícius. Tem essa dúvida aí do Vojvoda, eu já falo disso já. Adonis Frias ou Alexis Duarte. O Adonis treinou, já tá, supostamente está bem, teve um incômodo também na panturrilha ali, acabou ficando preservado do último jogo, mas treinou normalmente segunda e terça. Vamos ver se vai para o jogo, se não é o Alexis Duarte. Luan Pérez pelo lado esquerdo da zaga. Na lateral esquerda, provavelmente o Escobar. No meio, João Schmidt, Zé Rafael e Barreal pelo lado direito. E o Roleiser como armador principal. Na frente, Guilherme e Lautaro Dias. Até sobre a zaga ali, eu gostei da partida do Alexis Duarte, mas eu acho que o justo, certo, né, entre aspas, seria o Adonis Frias voltar, né?
Já na lateral direita, eu iria com o Igor Vinícius. Eu acho que o Mike não vem fazendo bons jogos. O Igor Vinícius fez partidas bem decentes. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, ele ficou suspenso. Contra o Red Bull Bragantino, entra pelo lado esquerdo. Não teve lá muito tempo, né? Mas enfim. Então, eu acho que eu iria com o Igor Vinícius. Até pegando a lista de relacionados que o Wagner Frederico publicou no Twitter dele ontem. Segundo ele, o Basso está de fora, tá? O Basso foi escolhido para ficar fora aí dessa relação. Gabriel Brazão e Diógenes no gol. Laterais com Escobar, Souza, Mike e Vinícius. Sherman mais uma vez fora também. Zagueiros Luan Pérez, Adonis Frias, Alexis Duarte e Zé Ivaldo, ou seja, João Basso fora. Volantes Zé Rafael, Rincon, Schmidt e William Arão. Meias Roleiser, Barreal, Tassiano e Ian. E atacantes Guilherme, Lautaro, Tiquinho, Cabageiro, Bilal Brahimi e Robinho Júnior. Esses os escolhidos. Eu não sei se eu não levaria o Matheus Xavier para esse jogo, tá? Você precisa de uma opção de velocidade diferente. Não sei se não valeria a pena. Mas tudo bem, entendo. Mas, de novo, basicamente a mesma estrutura ali de formação. Imagino que o Barreal vai cair pelo lado direito mesmo, igual foi no último jogo. O Roleiser, tomara que consiga jogar mais tempo, né? Vale lembrar, como o próprio Lucas Mussetti também trouxe lá no canal dele, o Roleiser está com um probleminha no joelho, então tem essa questão incomodando ele. Às vezes precisa ser preservado um pouquinho, então entendo também, né? Mas tomara que consiga ficar mais tempo e, principal, né? Que o Santos consiga resolver o jogo ali com ele em campo, se assim precisar, né? Bem verdade. Basicamente é isso, né? Eu acho que não mudaria nada, né, no ataque, nem nada, não sei. A gente tem do outro lado o Grêmio, como eu falei, com alguns desfalques, né? Mas também é um time que se reforçou bastante, né? Como eu falei, chegou o Carlos Vinícius, chegou o Arthur, né? O volante, que teve perto de vir para cá, inclusive, né? Pro Santos. A chegada do Noriega, né? O Noriega, o volante, acho que é peruano ele, né? Deixa eu ver aqui até, vou abrir rapidinho. Eric Noriega, isso mesmo, peruano. Que é bom jogador também. Enfim, tem algumas peças novas. Então, Marcos Rocha também está jogando por lá. Não é à toa que deu esse salto de qualidade na tabela, né? Pontuou para cima. Enfim, é um jogo difícil, mas eu acho que é um jogo que o Santos tem condições de vencer. Se manter a pegada dos últimos desempenhos, né, dos últimos jogos, tem tudo para vencer na Vila Belmiro. E, de novo, você está enfrentando o rival praticamente direto. Em que pese o desempenho ser bom, o Santos precisa pontuar, né? Infelizmente a situação que o Santos está não pode se dar ao luxo de perder pontos, e isso não é culpa do Vojvoda, obviamente, é culpa de quem montou esse elenco, do próprio elenco em si, de outros técnicos incapazes que passaram por aqui esse ano, enfim. Mas é isso, estamos lá na Vila Belmiro, estaremos lá hoje à noite e tomara que a gente volte aqui com o pós-jogo de vitória, tá bom? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, à noite a gente está de volta.